Olha só, parece que o Lula tá mesmo nervoso nesse último dia do G7, tá? O pessoal não tá levando ele a sério. Ele tentou o encontro com o Trump não quis dizer, não quis falar com ele. Aí o Trump ainda meteu um esporro nele, negócio do Alexandre de Moraes, que continua fazendo merda contra a família Bolsonaro aqui no Brasil. O Lula tá uma arara, meu amigo. Ninguém presta atenção no Lula. Ainda foi pego no microfone quente lá, falando um monte de merda, né? Aí, rapaz, olha só essa fofoca que o Jason Miller falou aqui, tá? Infelizmente, isso aqui aconteceu numa sessão fechada do G7. Eu procurei o vídeo para tentar achar esse vídeo, mas só tem um relato aqui, tá? Olha só, o Lula hoje começou a falar um monte de coisa num negócio sobre Fórum de AI, tá? E tava tão ruim, o Lula tava sendo tão incoerente que o Macron teve que ir lá e pedir para ele sair, tá? Porque o Lula não parava de falar, tinha acabado o tempo dele. O Lula é convidado, vocês sabem, né? Ele não faz parte, o Brasil não faz parte do G7, né? Então o Lula é só convidado. Aí, ou seja, ele tinha um tempo lá para falar, só que o Macron quis ajudar o amiguinho Lula, né? O amante da esposa dele, ou a esposa do amante dele, sei lá como é que é o cara, como é que é o relacionamento do Macron com o Lula. Deixou o Lula falar. O Lula não parava de falar, só falava abobrinha, só falava besteira. No final das contas, o Macron pediu para ele parar o discurso dele. Ele ficou chateado, cara, ficou todo chateado aqui, né? Fez birra lá no palco, porque não deixaram ele falar e não sei o que lá, levantou e foi embora, porque ninguém queria ouvir as besteiras que ele tava falando. O Lula tá chateado, cara, o Lula tá nervoso, bicho. Eu acho que deu errado esse encontro no G7, pelo que o Lula tá planejando, hein? Ontem estava o pessoal falando, não, porque os bolsonaristas estão falando que o Lula, não, que o Trump esnobou o Lula, mas os lulistas estão falando que o Lula que esnobou o Trump. Ah, pô, para com isso, porra. O Lula falou que ia lá para encontrar com o Trump, cara. O Lula não tem nada a ver com o G7. O Lula foi lá para encontrar com o Trump. É lógico que foi o Trump que esnobou o Lula, porra. Esse pessoal fica querendo dizer que é a mesma coisa. Ai, não, os dois lados é a mesma coisa, não sei. Não, é óbvio que o Lula que foi esnobado nessa história, né? E agora ele tá nervoso pra caramba, meu amigo. Eu sou Peter Turguniev, esse é o Ancapsu. Eu tô gravando esse vídeo no dia 17 de junho de 2026. São 8 horas da noite e quem sugeriu essas notícias aqui foi o senhor Jovem Algoritmo, Espermatozoide Cotista e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, a fofoca quem contou foi o Jason Miller, e eu tentei confirmar. Eu procurei todos os vídeos ao vivo aí do G7, coisa e tal, mas essa reunião, a gente sabe que ela aconteceu, porque aqui a Fórum tá falando aqui, ó. No G7, Lula alerta para práticas nefastas de inteligência artificial e coloca o Pix como modelo de inclusão digital, e não sei o que lá. O Pix mais uma vez, né? O Lula mais uma vez elogiando o Pix do Bolsonaro, né? E no final das contas, falando besteira lá de inteligência artificial, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Lula começou a fazer palanque político, né? Porque é isso que ele faz aqui no Brasil, né? O Lula não discursa mais porra nenhuma. O Lula só fala merda de política, né? E deve ter ficado um tempão falando. É lógico que na Fórum tá dizendo que não, muito elogioso. A Globo News também falou que não, que olha só, a inteligência artificial vai deixar alguns milhões de pessoas desempregadas. Quero saber se os estados estão preparados para assumir a responsabilidade de quem que vai cuidar desse povo, diz o Lula no G7. Vamos implantar o comunismo, galera. Tem que ser só o comunismo resolve, é a resposta do Lula, né? É lógico que isso é uma besteira, que o cara tá falando um monte de merda, né? Então, ou seja, que teve esse discurso do Lula, teve, tá? Mas no YouTube não tá aparecendo em lugar nenhum esse discurso do Lula aqui, tá? E aí a gente tem a descrição aqui do Jason Miller do que aconteceu. O Lula tava tão incoerente, falando tanta merda, que o Macron foi... Ô Lula, acalma aí que depois eu como a sua esposa, Lula. Pera aí, fica calma aí, Lula. Aí o Lula ficou chateado aqui, ele jogou uma birra, né? Temper tantrum, birra. Deu birra, ai, que não sei, então também não quero, não sei o que lá, e vou embora, e não sei o que, né? Igual um bebê, e foi embora e saiu da reunião. O Lula tá nervoso, meu amigo. O Lula tá vendo que a coisa tá ficando ruim pro lado dele, tá nervoso lá no G7, né? Que esse aqui foi o discurso do Lula, mas esse aqui é só um trechinho, é só 1 minuto e 53 minutos, né? 1 minuto e 53 segundos, né? É lógico que foi muito maior do que isso. A Rede Globo não ia sacanear o grande dono da Rede Globo, né? A Rede Globo hoje em dia é basicamente as relações públicas do governo Lula, né? Aquele jornalismo chapa branca, assim, escrito chapa branca na Rede Globo, né? Então é lógico que eles não iam botar a parte feia do discurso do Lula aqui, né? Então ficou esse negócio. Vamos ouvir um pouquinho o Lula falando aqui, olha só.
vai servir para fazer um monte de coisa. Eu conheço, sabe, inteligência artificial na área da saúde, na área da educação, na área da indústria, muito, muito maravilhoso. Agora, quem vai gerar empregos para o chamado mercado dos inúteis que vai acontecer na humanidade? Aqueles que não sabem viver no mundo digital. Aí é preciso que o Estado assuma a responsabilidade que vai sobrar para o Estado. E aí, de vez em quando, aparece um discurso dizendo que não é preciso envolver a iniciativa privada no desenvolvimento. A iniciativa privada, ela quer lucro. E ela faz onde é lucro. Ela não vai gerar emprego. Ninguém vai fazer inteligência artificial imaginando gerar mais emprego, contratar mais gente. É a mesma coisa quando a empresa investir em automação. Sabe? Ela nunca colocou, sabe, investimento em automação para gerar mais emprego, para gerar mais macacão. Não, era para diminuir o número de trabalhadores. Pois é, Lula, você mesmo deu o exemplo aí, né? A indústria investiu em automação e sabe o que aconteceu? Os carros ficaram mais baratos, ficaram melhores e mais baratos, né? Então, as empresas. Olha a lógica toda errada do Lula nessa história, né? É o que eu falo pra vocês, o Lula é um idiota mesmo. Dá pra ver que ele tá falando abobrinha aqui um tempão, né? Ficou falando abobrinha um tempão, o Macron. Ô Lula, tu é convidado aqui, quebrei teu galho de te trazer aqui, porque tu queria falar com o Trump, queria conversar com o Trump, não sei o que lá. Tu tá aí babucilando umas coisas sem sentido, que todo mundo sabe que isso é lorota. Ai, mas quem vai salvar os empregos? Meu amigo, emprego é a sociedade que cria, cara. São as necessidades das pessoas. Na época da Revolução Industrial também, um monte de emprego acabou e teve novos empregos, outros empregos, e vão surgir novos empregos. E pode ficar tranquilo. Vai ser uma revolução? Vai. Muita gente vai perder o emprego? Vai. Muita gente vai perder o emprego. Vão surgir outros empregos, meu amigo. É isso daí, não tem esse negócio, não. Esquece essa porra, né? Fica esse pessoal... Deve ser por isso que eles tiraram o Lula de lá, né? Porra, para com isso, Lula. Tá falando muita merda nessa história aqui, né? É lógico que na Fórum e na Globo News iam elogiar o cara, né? Segundo o Jason Miller, o cara ficou nervoso, bicho. Foi expulso do palco lá pelo Macron e ficou nervoso, né? Aí teve depois o discurso final do Macron aqui falando também de inteligência artificial e o pessoal apontando uma incoerência dele, tá? Porque o Macron é sócia, né? Junto com os sócios da Europa, tá todo falando assim, não, porque temos que controlar esses modelos, porque tem que proibir, porque não pode fazer, porque esses modelos são muito perigosos, não sei o que lá, não sei o que lá. Esses modelos de fronteira são perigosíssimos, não sei o que, não sei o que. Só que o Macron estava conversando, ele quer contornar o banimento do Trump do Mito 5, né? O Fable 5 e Mito 5, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso alguns dias atrás. É o modelo mais novo da Anthropic, que é um modelo que é fantástico, que é uma coisa assim extraordinária, né? Ficou no ar por algumas horas, teve gente que fez sistemas inteiros em algumas horas, criou sistemas inteiros com esse Fable 5, né, ou Mito 5. Mito 5 é o nome do modelo geral, Fable 5 é o modelo que foi disponibilizado para o pessoal usar, né? E dizem que é fantástico realmente, né? Aí agora está o Macron querendo contornar o banimento. Uai, Macron, você não estava falando que tem que regular, que tem que proibir, que não pode, que é muito perigoso. Ah, mas deixa eu usar aí. Ah, porra, vai tomar no cu, né, Macron? Vai conversar com o Lula lá para tomar no cu junto com o Lula lá, que porra, vocês dois estão merecendo um ao outro, né? Eu vou te falar uma coisa, bicho, é uma figura aqui. O presidente Macron pediu ao CEO da Anthropic se ele não poderia ter acesso do país, da França, ao modelo Fable 5 Macros, Mito 5, né? É lógico que não. Porque como eu expliquei para vocês no vídeo que eu fiz sobre isso, né, o Trump proibiu justamente a exportação de tecnologia, ou seja, ele entendeu que esse modelo era equiparável a armas, né? E daí para exportação precisa ter licença do governo americano, né? Em tese, a Anthropic poderia liberar o acesso para os Estados Unidos para cidadãos americanos. Então não pode nem para a pessoa que está de fora, mas que está aqui nos Estados Unidos, não poderia acessar. Só cidadãos americanos que poderiam acessar segundo as regras do governo americano. Eu não preciso dizer para vocês que eu sou contrário a esse tipo de coisa. Acho uma besteira isso. Não acho que deveria haver esse tipo de controle e coisa e tal. Mas não é uma inconsistência? O Macron falando que não, que tem que proteger, que tem que regular, que não pode deixar fazer, não sei o que lá. E no final das contas, mas deixa eu quero. Todo mundo quer, meu amigo, é isso daí, esse que é o ponto. Deixa todo mundo então, porra. Mas vai acabar os empregos, segundo o Lula. Não, meu amigo, vai surgir novos empregos, vai surgir novas coisas. Vai aumentar a produtividade, as pessoas vão conseguir fazer mais coisas com menos tempo, né?
O que é uma verdade, qualquer um que tenha programado já usando inteligência artificial sabe como é que é, você consegue produzir muito mais rápido as coisas em menos tempo, né? Não é que a inteligência artificial, pelo menos não no estágio atual, né? Não é que ela substitua completamente o programador, mas ela dá uma agilizada muito grande para fazer as coisas, né? E a tendência é exatamente essa. Enfim, lindo de ver o Lula aqui dando birra no G7. Eu vou te falar uma coisa, né? O cara fica todo chateado lá porque não pode, não sei o que lá. Eu vou te falar uma coisa. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.